Tenho 10 milhões de reais vencendo e eu queria destinar isso a você. E eu fui obrigado a dizer, eu não consigo te atender, assim, não tem como. Na minha operação, os menores clientes têm mais de 100 milhões de dólares. Tenho sócios americanos, é completamente diferente. Quando a gente foi estruturar aqui para fazer a operação, eu explico como que é a mentalidade do Brasil, eles ficam assim, não, mas a gente vai fazer uma reunião e a pessoa não vai fechar, então não dá para mim participar. Eu falo que a gente continua construindo num terreno com cimento, tijolo, areia, pedras, ferro, mas algo pode fazer isso com um tempero diferente e trazer um novo resultado, não só de retorno, mas também de tempo. Quando a gente muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente consegue ter um resultado diferenciado. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do Capitalcast. Estou aqui agora eu posso chamar de minha parceira de trabalho, com muita honra, Sofia Martins. Seja muito bem-vinda, Sô. Aqui hoje, que honra. E hoje o episódio está demais, porque está internacional, né? Trouxemos uma pessoa diretamente de Nova York. A capital tá muito chique, hein, Marcelo? Tá chique demais. Internacionalizamos agora subiu o padrão. A Sofia já foi entrevistada aqui no Capitalcast, já participou de algumas edições, mas eu vou te dizer que agora vocês vão ver ela com mais frequência, porque a Sofia agora faz parte da Capital. Então, publicamente, seja muito bem-vinda, Sô. É muito orgulho que te recebo aqui na Capital. É uma honra tê-la aqui, agora com mais frequência, dividindo nossos dias de trabalho. Estamos em festa com a sua chegada, viu? Eu também estou muito feliz e como é bom estar compartilhando com pessoas que querem chegar, têm os mesmos objetivos, né? Então eu estou muito feliz de ter em você essa pessoa, esse empresário que eu admiro tanto e a Capital que tem crescido exponencialmente e vamos fazer parte dessa história de sucesso. Muito, muito obrigada, Marcelo. Eu que estou feliz. Que agradeço. E pessoal, a Sofia chegou com tudo. Trouxe um convidado mais do que especial, vindo diretamente de Nova York. Sim. Bruno Corano. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Eu já recebi a Sofia em Nova York, foi um tremendo bate-papo. Eu tenho também o meu podcast lá, chama Wall Street Cast, e a gente sempre está falando sobre negócios, investimento, desenvolvimento pessoal, e a Sofia foi explorar esse universo do universo imobiliário, que foi muito bacana. Então, é muito bacana estar aqui também. Eu espero que vocês suguem tudo que vocês puderem aí de mim. Com certeza. E, Bruno, agora a gente tem que marcar um episódio, levar o Marcelo lá para fazer nós três em Nova York. Tá Marcelo, convidado. A vista do escritório dele, Bora. eu falei, depois que eu fui no podcast dele, a categoria ali subiu, porque a vista é da Times Square inteira. Nossa Senhora. Não, é lindo, Marcelo. Depois eu vou te mostrar. Eu não quero voltar. Você olha ali, você tá gravando com a Times Square de pano de fundo, literalmente. É demais. Cara, mas antes de falar de trabalho, aqui a gente gosta de falar sobre as pessoas, Bruno. Então conta para nós e para a nossa audiência quem é Bruno, de onde veio, o que estudou, do que gosta, casado, solteiro, filho, não tem, como que funciona, porque a gente acredita aqui na Capital que antes de um bom empresário é sustentado por uma boa pessoa, né? Bom, vou ter que resumir, porque só isso aí daria mais que um podcast. Podemos gravar 2 edições, você que sabe. Não, o que vocês quiserem saber em detalhes, vocês me questionam, mas eu vou dar um resumo. Sou paulistano, nasci aqui, cresci em São Paulo, filho de pais separados, fui criado pelos meus avós, pais do meu pai, porque, na verdade, o casamento mal existiu, minha mãe engravidou com 16 anos, aquelas histórias... toda errada e estragada. Mas, enfim, fui morar com os meus avós, pais do meu pai, e tive uma excelente criação. Meus 2 avós eram imigrantes, de nacionalidades diferentes, e então eu tive uma educação super rica. Minha avó era muito megera, me fazia estudar que nem um louco. Então, ela sempre foi puxado isso. Mas, do outro lado, meu avô era muito tolerante, dava muita liberdade. Então, quando eu fiquei um pouco mais velho ali, de 14 para 15, eu aprontava demais. E aí cortaram a grana, me colocaram para andar de ônibus, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E aí eu resolvi trabalhar e foi assim que eu comecei minha vida cedo. Eu parei de estudar nessa idade, eu estava no primeiro colegial, eu terminei o primeiro colegial. Acho que agora eu nem sei se o primeiro colegial da minha época é o mesmo primeiro colegial de hoje.
Depois eu terminei os estudos através de um supletivo, mas eu parei de estudar porque eu fui trabalhar na cantina do colégio que eu estudava. E aí lá eu conheci o presidente do sindicato das escolas particulares de ensino, que era um grande economista, um mega investidor. Ele infelizmente já faleceu. Ele chama José Aurélio. O José Aurélio me convidou para ir trabalhar com ele, porque ele enxergou ali um garoto esforçado. Porque você fala, pera, mas eu não estou entendendo. A cantina que eu fui trabalhar na cantina do colégio. A cantina era responsável por fazer as mesas de coffee break quando tinha evento no auditório do colégio. E o sindicato não tinha auditório, então o sindicato usava o auditório do colégio para fazer reuniões. E aí, como a cantina eram 2 moças e eu, não é que tinha 10 funcionários, cantina de colégio. Eu comecei lá, o cara compra o ticket e vai no balcão e fala, comprei uma frutela e um risole. E eu dava o salgadinho. Eu conheci o Zé Aurélio porque eu cuidava da mesa do coffee break do evento e, lógico, não foi em um único dia, ele me conheceu e acabou. Aquilo foram alguns encontros recorrentes, ele me chamou para ir trabalhar com ele. O resumo do Zé Aurélio: o pai dele foi um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. O Zé Aurélio era economista, um mega investidor, e os colegas de classe do Zé Aurélio ou os alunos do pai era desde o Delfim Neto até os mais importantes economistas do país naquele momento. O Daniel, que está me acompanhando aqui, tem muito economista bom no Rio, né? Então ele fez o FRJ, fez mestrado em Portugal. Enfim, então mesmo vários economistas cariocas estavam ali naquela patota. E aí eu comecei a respirar isso. Foi um processo natural ter entrado nesse mundo. O ambiente puxa. E aí, anos depois, fiz um supletivo. Resolvi estudar, fui obrigado no sentido de intimado. O Zé Aurélio era um cara acadêmico, pai, fundador, um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. Ele achava um absurdo eu ser ele me chamava de indigente. Como é que você não tem... Na verdade, ele era muito sincero. Ele dizia, Bruno, você vai ser discriminado. Não tem como, você vai ter 40 anos e vão te perguntar o que você estudou. Você vai dizer nada. Tudo bem que algumas pessoas têm é legal, tal, porque fulano deu certo e não teve estudo, mas eu falo, mas a grande verdade é que você pode precisar, isso é uma tremenda credencial, dependendo se você for viver de emprego, porque naquele momento, que certeza eu tinha que eu iria virar empresário e não precisaria nunca de um emprego. E mesmo hoje, eu ainda posso vir a precisar. Ele falou, é um negócio importante. E aí ele me incentivou muito a estudar, a voltar a estudar. E eu falava, Zé, eu adoraria estudar, mas eu não vou entrar numa USP, numa FUVEST. Eu parei de estudar no primeiro colegial, desde então eu só trabalho. Eu até fui um bom aluno, mas eu joguei tudo para o alto, né? A minha vida foi só trabalhar. Eu não vou passar numa FUVEST e sem querer gerar polêmica ou ofender, não é isso. Eu não tenho... O que eu vou ganhar estudando na universidade mequetrefe, lá do não sei aonde? Porque como eu já estava no mercado de trabalho, já tinha uma boa experiência, uma certa experiência, eu já estava ganhando bem, já tocava alguns negócios do próprio Zé Aurélio. Eu falei, o que vai me agregar um diploma? Saindo da faculdade num piso, né? Que você olha ali, quando eu saí da faculdade de Direito, o advogado júnior ganhava R$ 2.300, a mensalidade era mais do que aquilo. Então, é difícil, né? Então eu falei, não vou conseguir entrar na FUVEST. Ele falou, estuda. Eu falei, entrar na FUVEST é punk, assim. E eu não quero estudar na Uni, não sei das quantas. Ele falou, então aplica para uma universidade de fora. Eu falei, aí que eu não entro. Ele falou, não, é o contrário. Seu inglês já é muito bom, e depois eu posso explicar, porque desde muito pequeno eu ia para lá, minha mãe é americana, enfim, uma história longa. Ele falou, seu inglês é bom e uma universidade americana, primeiro que eles têm uma meta de ter um grupo multicultural, né? Eles não querem uma sala só de americanos, eles querem ter o chinês, o latino, eles querem um mix. Então tá lá já dentro tá projetado dentro do planejamento deles que eles precisam ter 10% dos alunos isso ou aquilo e tal.
Segundo, que eles valorizam muito o seu histórico de realizações. E ele falou, nessa época eu estava com 19 anos, ele falou, eu duvido que você não vá ser aceito, então vai que vai funcionar. E aí eu apliquei para várias, não fui aprovado em algumas, fui aprovado em várias outras, e aí peguei a melhor, porque eu acho que eu acho que todo mundo faz isso, né? Sei lá, aplica aqui para 10 faculdades e vai pela minha. Passei na USP, eu vou na USP, por que eu vou estudar? Lógico. Sim. E aí eu tinha sido aceito na Penn, a gente chama de Penn, mas o nome é UPenn, a Universidade da Pensilvânia. E aí eu fui estudar economia lá, também não quero falar isso com soberba, não é isso, é mais porque muitos brasileiros não conhecem. Todo mundo ouve falar de Harvard, Stanford, mas para finanças, há mais de 3 décadas, 4 décadas que a Penn é tido como a melhor universidade de finanças do mundo. Eu falei, então, bora, é aqui mesmo. E aí foi isso. E, lógico, muita coisa aconteceu na vida, em outros aspectos. E eu fui trabalhando, eu trabalhei enquanto eu estava cursando, e depois que eu saí, o plano não era nem voltar, eu fiquei doente, aí vim para o Brasil, aí morei aqui uns anos, aí voltei de novo. Então, e aí eu não saí, nunca mais saí desse meio, né? Eu faço alguns negócios em setores que às vezes as pessoas me conhecem. É um exemplo real que vai simbolizar isso. A gente compra lá uma rede de franquias de escola de inglês. E aí alguém me conhece lá naquele negócio, porque no passado muitas vezes eu era o que a gente chama de hands-on, punha a mão no negócio e ia participar da gestão. Aí o cara acha que o Bruno ele é isso, ele tem uma rede de escola de inglês, mas na verdade não, sempre foi o plano de fundo, a origem da história foi fazer aquisição, né? Captar recursos, comprar empresa para vender, gerar valor e vender. Então eu nunca mais parei de fazer isso. É o que eu faço. Que legal, Bruno. Olha que história. Vai ter história, né? Não, e o que é importante, né? Olhar que da condição do que você tinha, você mudou, né? Dentro de uma ambiência. A ambiência que você estava fazer, não, a Penn é a principal, todo mundo que estuda finanças sabe disso. Porque a categoria, em 30 anos, sempre o número lá em cima de pontuação. E parabéns, Bruno, parabéns mesmo. E hoje, Bruno, hoje você toca a sua empresa, né? Uma empresa de investimentos, podemos dizer assim. O coração do... Não só hoje, desde lá de trás, depois de eu passar por diferentes negócios do Zé Aurélio, poucos anos depois, ele tinha já uma Wealth Management, Multifamily Office, nem usavam esses termos. A gente usava o termo naquela época de uma gestora, mesmo que você não tivesse produtos próprios, porque era a expressão de gerir dinheiro. Ele tinha o dinheiro da família e o dinheiro de alguns grandes clientes, amigos dele. Eu fui trabalhar nessa operação, então eu fui criado dentro disso. O Zé Aurélio morreu, a gente conviveu 10 anos, ele infelizmente faleceu, e a gente tinha criado um tremendo laço, ele me acolheu como um filho, ele não tinha filho homem, aí foi uma coisa natural, ele já previa isso, e a saúde dele já estava estragada, um cara gordão, cigarro até não poder mais, o que ele tinha de excepcional em alguns aspectos, no resto era negligenciado. Então já existia ali um entendimento, olha... se eu faltar, até porque muitos dos clientes já têm você como a referência, você segue com o negócio, assume a carteira e vai embora. Então, em 2004 para 2005 aconteceu esse processo, e então eu só segui essencialmente como uma wealth management. Só que toda wealth, quando cresce muito, é normal... Se o cara tem muito recurso, ele criar produtos próprios, de fato montar uma gestora, uma asset, e foi o que a gente fez. Então isso é o que é minha atividade principal desde sempre. Legal. Mas só que isso me leva a outros setores, né? Que a gente faz investimentos. Então... E administrar dinheiro, principalmente de terceiros, é muita responsabilidade, né? Muita. E você definir, né, o futuro, né, do seu cliente, o futuro do patrimônio da família, né? É algo que deve ser uma carga bem pesada, não é não? Mas por isso que eu acho que eu sou muito seletivo em quem eu aceito atender, e eu também tenho
sempre tive muito poucos clientes. Então é uma coisa bem assim fora do padrão. Você vai nas novas casas, grandes, teoricamente, escritórios aqui, né, no Brasil, o cara tem 1.000 assessores e atende sei lá quantos 1.000 clientes. Sim. Mesmo as menores, Varejo. mesmo as menores, às vezes tem 70, 80 famílias. Eu, nesses quase 25 anos de operação própria, mas se eu considerar a gestão Zé Aurélio, essencialmente 6 famílias que juntas representam 2 bilhões de dólares atualmente. E de 1 ano e meio para cá que eu comecei a me expor nas redes sociais, que eu inventei podcast, não sei o que, e começou a vir muita demanda e pessoas legais. Um cardiologista, um exemplo, tá? Me procurou dizendo, olha, Bruno, tenho acompanhado, gosto do seu trabalho, entendi o que você faz, eu queria muito ser atendido por você. E aí, encurtando a história, ele tem mais recursos, mas ele falou, eu tenho 10 milhões de reais vencendo e eu queria destinar isso a você. E eu fui obrigado a dizer, eu não consigo te atender, assim, não tem como. A minha operação, eu não tenho um vendedor, atendente, agente, sei lá como é que chama aqui no Brasil. Todos são economistas ou engenheiros, então é um grupo ultra qualificado. Eu falei, eu como amigo, colega, eu tomo um café com você quando eu estiver no Brasil, faço uma reunião, uma única reunião no Zoom e a gente troca uma ideia. Até porque eu também tenho o coração estragado, quero saber o que você acha, vamos ficar amigos. É uma permuta de serviço. Mas eu não consigo te atender. Ele, mas por que não? Eu falei, porque a gente tem uma operação que até então, eu estou falando 1 ano e meio atrás, os menores clientes têm mais de 100 milhões de dólares. E aí, em razão dessa demanda, eu falei, eu tenho, e por outros motivos também, porque a grande verdade é que essas pessoas que eu atendo tem ali uma pessoa de liderança na família, né? A matriarca, o patriarca. E é normal, quando às vezes essa pessoa falece, os herdeiros, os filhos, às vezes não permanecerem com a mesma conexão que tem comigo, que é uma coisa de extrema confiança. Sim. Confiança de o Bruno está cuidando do meu dinheiro, a equipe dele. E até mesmo porque em alguns momentos você cuidou bem do dinheiro e não permitiu que eles fizessem algumas bobagens, né? Também. E filho geralmente tem isso, né? E aí quando o pai sai, ele fala, pronto, agora eu não vou ter mais aquele cara que não deixa eu fazer o que eu quero, né? Então, deve ser complexo. Eu perdi um importante cliente exatamente assim. O pai já tinha morrido, a mãe que respondia. Quando a mãe e os 2 filhos, que eu tinha uma conexão ruim, porque eram filho, não é que eu tinha 15 anos, pessoas já dos seus 30, mas 2 pessoas, filho de pai rico. Que não conhece da vida. Como eu não vou dar nome aqui, eu posso dizer, 2 vagabundos, afetados, baderneiros, que enche a cara, que não faz nada da vida. Quer ganhar dinheiro, nunca só gastar, né? E que estão aí socialmente, né? Eles convivem socialmente, estão em ambientes muito legais. Então foi assim, foi a mãe morrer, deu poucos meses, o pai já tinha morrido, foram poucos meses, por mais que eu tenha tentado criar uma conexão, mostrar tudo o que foi feito, que eles já, no fundo já sabiam, porque logicamente a mãe abria tudo para eles. Eles foram embora. Com certeza eles tinham um amigo que poderia fazer um serviço muito melhor. Tem um amigo da balada, que sei lá o quê, que fala que é foda, e foram embora. Então foi isso, foi a primeira vez que isso aconteceu, que eu falei, esse negócio precisa ter um processo, algum processo mínimo de oxigenação, e com aquela demanda de pessoas me procurando no Instagram, claro, desde pessoas de 50 mil reais, que eu acho que se a gente puder dar informação, eu vou ficar feliz. Eu só não consigo parar caras tão onerosos para atender exclusivamente, né? O risco do seu negócio, então, está na troca de geração, né? Nesse momento, no seu negócio como gestor, né? Nesse momento, sim. Estranho, né? Diferente. O risco dele é para o negócio dele, né? Não para os clientes, nem para a operação, mas para o negócio, para a empresa dele. O risco dele é a mudança de geração. Olha que loucura. Aí o que eu coloquei na minha cabeça e executei tudo, vou montar um escritório no Brasil, porque toda essa demanda de internet, né? Instagram,
era 99% tudo brasileiro no Brasil. Eu vou montar um escritório no Brasil, uma Wealth Management no Brasil, vou atender, não vou mais responder para um cardiologista como esse cara, que é um cara muito querido, não vou responder para ele, não posso te ajudar. Eu vou fazer um primeiro papo, vou trazer pessoas ultra qualificadas, que eu já conheço um monte de gente que trabalha comigo, mesmo em outras instituições, né, nesses mais de 20 anos. E aí o que aconteceu foi que, em vez de eu abrir um escritório do zero, o Daniel, que inclusive não está aqui no vídeo, né, mas veio comigo, o Daniel, economista, foi o FRJ, mestrado em Portugal, um cara super qualificado, que já tinha um family office relativamente grande. Ele falou: Bruno, você sabe que para você abrir você vai ter que tirar essa certificação e isso aqui, vamos fazer uma fusão. Assim, a gente se conhece há mais de 20 anos, ele já participava comigo em alguns comitês, algumas coisas, um cara que eu conheço, um cara que também me respeitava muito. Vamos fazer a minha, sem campo aqui, a gente encerra o meu nome, né, o nome do meu negócio, que não levava o nome pessoal dele. E a gente transforma isso aqui na operação da Corano Capital no Brasil e vamos embora. E aí, 1 ano e meio atrás, e aí eu pude virar para um cardiologista como aquele e falou: agora eu consigo te atender. No sentido de... Sim, você fez o processo. São as minhas estratégias, são as estratégias do meu time. A gente vai ter algum contato, mas antes eu não tinha alguém que pudesse, no dia a dia... Sim. Ele falou: mas explica melhor. Eu falei: se eu tivesse dito sim 1 ano e meio atrás, você às vezes iria querer falar comigo e eu simplesmente não dou conta. E aí você vai dizer: pô, que atendimento horrível. Então, é isso, eu não tinha condições. Agora tem alguém que vai te atender, um tremendo economista, você não vai trabalhar com nada contra, tá? Porque eu também já virei É complicado dizer não para cliente, né? Não, mas Marcelo, isso que eu quero dizer aqui. No episódio que eu participei do Bruno, a gente falou sobre atendimento de alto padrão. E eu falei exatamente isso para ele. Não, Bruno, eu não consigo atender. Quando você tem um cliente diferencial, ou você consegue treinar uma equipe para atender outra escala, porque essa demanda, ela exige muito tempo, ela exige estudo, ela exige muito. Então, é muito diferente. Quando alguém que está assistindo aqui vai falar: nossa, Bruno disse não para um cliente desse, mas se você não tiver um processo de longo prazo, se você aceita ele há 1 ano e meio atrás, faz um serviço mal, ele não volta nunca mais. E quantas pessoas vai ser impactada negativamente? Exatamente. É muito importante saber dizer não. E sabe qual é o que eu acho triste nesse processo? O universo financeiro, como vários outros universos, ele é um pouco cruel, porque quanto mais dinheiro o investidor tem, ele tem acesso a profissionais muito mais capacitados e com produtos muito mais sofisticados. Sim. Então, eu fico sempre, e eu estou encontrando alguns caminhos. Eu falo, eu gostaria muito que o cara que tem 5 mil reais, 10 mil reais, né, que está começando a vida, que ele pudesse, é lógico, ele tem certas coisas que não são para ele, mas que ele pudesse ter acesso às estratégias e processos de decisão que a gente toma aqui, mesmo ele tendo 10, 50 mil reais, um cara que eu não consigo atender. E como a gente vai, isso não está no ar ainda, a gente vai tentar criar uma comunidade que a gente vai de fato abrir. E aí eu tenho economistas de outras coisas que falam: mas você vai abrir a sua... O que tem a abrir minha estratégia? Eu não estou perdendo nada, esse cara já não vai ser meu cliente. Já ouvi essa história, né? Que é o que eu falei para o Marcelo, ele abre a estratégia dele de incorporação. E aí sabe o que eu enxerguei aqui quando a gente estava conversando antes de entrar para gravar? Vocês, em última análise, é um modelo semelhante, é permitir que mesmo o cara que não tenha milhões, que queira entrar numa incorporação, consiga. Democratizar. Não é? Por que não? Por que eles não podem ter acesso? Né? Se a gente tiver uma estrutura onde a gente consiga escalar, consiga dar um atendimento ok, né? Por que eles não merecem? Eu acho que eles merecem também. Então, assim, o cara que não tem 1 milhão, não tem 10 milhões, ele pode entrar aqui com 50 mil. Que é a mesma coisa que um cara de 10 milhões investe. E ganha igual o percentual. E que é a mesma coisa que eu quero, ainda não criei, quero criar. Eu quero que o cara que tenha os 5, 10, 50 mil possa receber... exatamente visualizar as mesmas estratégias e movimentos que a gente faz para o cara de 100 milhões. Você fala, mas aí o cara de 100 milhões vai cair fora. Não, porque ele não está com a gente... Uma coisa que eu esqueci de comentar. Por muitos anos, 50% dos meus clientes eram gestores de mercado. O que eu quero dizer?
Um dos meus grandes parceiros e atualmente sócio, ele vendeu o fundo dele de hedge há 10 anos atrás por 330 milhões de dólares. Há 10 anos atrás. Nossa. E ele se tornou meu cliente, porque ele é um especialista em equities, em ações. Ele não vai colocar os 330 milhões tudo em ação. Sim. Então, a imensa maior parte disso veio para a minha gestão. Então, o que eu quero dizer? Eu me tornei médico de médicos. Metade dos meus clientes sempre foram gestores que enriqueceram no mercado e que precisavam de alguém. Então, não é que ele não tem conhecimento, ele não tem tempo para fazer. Então, hoje, muitos dos meus clientes têm muito conhecimento, para não dizer que todos, mas eles precisam de alguém para fazer porque ele não tem tempo. Tem clientes que não são do ramo, pode ser um construtor. Tem que debruçar em cima, né? Mas um construtor, um engenheiro, ele tem muito conhecimento, mas ele tem que tocar a construtora dele. Ele fala, não é que eu não poderia fazer. Então, mesmo que eu abra isso... Ele não deve fazer. Né? Então, ele poderia fazer, ele tem conhecimento para fazer, mas ele não deve tirar os olhos do core, né? Da atividade dele. Atividade dele principal, que é o que fez ele ter o dinheiro. Né? Do outro lado, por mais também que ele saiba, eles aos poucos vão aprendendo que você não consegue saber tudo. Aí você fala, então nem você, Bruno. Exatamente. Por isso que eu tenho um time. Então eu vou fazer uma analogia aqui para exemplificar. É como se eu fosse cardiologista e você quebrou o braço. E você fala, Bruno, preciso operar, precisa pôr pino. Eu não sei, eu não sou ortopedista. Mas se você conhece de coração, o braço não é nada para você, né, Bruno? Muda tudo todo tempo. Totalmente. O dermatólogo. Então, você fala, então, Bruno, não entendi o que você quer dizer. Dentro do meu time, eu tenho caras ultra especialistas em produtos. Então, eu não consigo ser tão expert em ETFs quanto o meu cara de ETF que faz isso há 30 anos e só isso. Sim. Do mesmo jeito que eu não tenho o mesmo conhecimento em bonds. O meu conhecimento é macroeconômico, selecionar profissionais e manter esses caras comigo e, logicamente, um conhecimento de um gestor como eu de 30 anos está muito acima, mais do que da média. Mas ainda assim eu preciso de um cara que acorde e durma olhando só aquilo. Então, o que eu falei, né? O dono do hedge fund com mais nada, né? O dono do hedge fund que vendeu por mais de 300 milhões de dólares, que virou meu sócio, ele só faz uma estratégia de equities americano, ou seja, para traduzir, muitas vezes o brasileiro ouve equity e fala, o que é isso? Ações. Ele tem uma carteira, uma estratégia de ações onde ele acompanha há mais de 30 anos 65 empresas e mais nada. Ele só faz aquilo. A estratégia dele é essa, é isso que fez ele se projetar como um dos 10 caras mais importantes de Wall Street. Ele é brasileiro, por um acaso, é o único brasileiro nesse grupo. E você fala, e por que ele está dentro da sua operação? Que daí, às vezes, eu acho que é um negócio curioso, né? Se o cara é tão fenomenal, porque o Danilo não faz sentido para ele, do tamanho que ele ficou, ele parar para atender um cara de 50, 100 milhões de dólares. Não dá, ele também, é pequeno para ele. Ele atende fundos de endowment, fundos de pensão. Então, ele virou sócio e está dentro da Corano porque para atender a pessoa física maior ou menor, é a minha estrutura, ou seja, o meu time, que são economistas que atendem, e que a gente vai avaliar se a pessoa tem maturidade, perfil, lastro, conhecimento para entrar em um produto tão sofisticado. Então, assim, eu quis dar uma visão assim, olha, geral. Eu amo. Muito legal. Quando eu estava com o Bruno, eu amo viajar, eu amo falar de negócios e a visão, porque olha como muda negócio para negócio, país, desenvolvimento, estrutura, jornada, processos, para conseguir alcançar e entregar com excelência e qualidade no que ele faz, né? E a maioria das pessoas estão sempre focadas em buscar cliente, né? Trazer novos clientes. Quando olha para o Bruno, ele está dificultando o cliente para entrar, né? Sim, porque ele precisa entregar um bom resultado para aqueles que estão... Porque tem que saber se o cliente está preparado, se o cliente tem o perfil para atuar com ele, para que ele tenha o trabalho que ele quer ter, do que ele quer ter, né? Não mais resultado. Que isso. Porque não vai adiantar ele estar com uma pessoa que ele vai falar, vamos fazer isso, se a pessoa não quiser, não ser bom para o negócio dela, e depois a culpa vai ser, né? Esqueci de eu tenho um cara só para REITs,
para a galera que está assistindo, fala, REITs, o que é isso? Igual FIIs no Brasil, né? Só fundos, produtos imobiliários, que nada tem a ver com alternativas, que o alternativo é justamente aí venture capital, private equity, ou aportes direto em uma incorporadora e etc. Porque aí é um mundo de coisas, né? Então, segue nesse modelo racional. Boa. Aproveitando esse gancho, Bruno, do mercado imobiliário, o que você já atuou? De que forma que você já investiu no mercado imobiliário? Como que foi a sua experiência? Foi boa, não foi? Em relação ao retorno, prazo, como que foi a sua experiência? Bom, eu fui, como eu disse, criado pelos meus avós. Minha avó, estamos falando, né, uma pessoa que nasceu nos anos 20. Para ela era assim, ganhou um dinheiro, compra um imóvel. Compra tijolo, compra um apartamento. Então eu cresci muito com essa referência. Como eu virei economista, etc., eu enxerguei que não é só isso, mas porque o brasileiro tradicional, e nem vou dizer que está errado, que viveu num processo inflacionário, era uma tremenda solução para um mercado financeiro totalmente não desenvolvido. É que era pouco a chance de erro, né? Eu acho que as pessoas investiam em imóvel porque a chance de errar era muito pequena. Tinha segurança, corrigia com a inflação. Então, assim, e o mercado financeiro era para poucos produtos. Tinha que conhecer e tem que ter experiência. E não era acessível. Não era igual hoje, você abre uma conta numa corretora e compra produtos. Não. E eu ainda acho que o mercado financeiro em reais, no Brasil, é limitado. Então, então eu vou pegar a sua pergunta e vou dar uma mexida nela. As pessoas me perguntam, é bom investir em imóveis? Eu falo, depende. Se você souber o que você está escolhendo, você tem conhecimento, você se associa a alguém que tem o conhecimento, você vai fazer ótimos negócios. Agora, se você vai na onda, sabe o que alguém está falando? Não, porque eu moro nesse bairro, eu gosto desse bairro, eu vou comprar aqui. Essa resposta serve para renda fixa, serve para ações, serve para qualquer coisa, né? Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, sempre. Então, o que eu respondendo, né? Voltando à sua pergunta. Então, eu cresci vendo minha avó fazer isso. Eu achava que então esse era o caminho e acabou. Eu fiz alguns investimentos ainda ali na época do Zé Aurélio, quando eu comecei a ganhar um dinheiro e tal. Mas eu fui desenvolvendo uma micro-expertise de ter alguns caras que você deve saber bem que são corretores, mas são corretores não de varejo. É o cara que fica vendo quando ele acha uma oportunidade, uma coisa boa, e ele vai e leva para investidores ou para construtoras. Ou porque é um terreno, ou porque é alguma coisa. Então eu passei a fazer aquisições muito pontuais, depois cuidando dos recursos de clientes, a gente é assediado por construtoras, incorporadoras, etc. E mesmo grandes operações também captam dinheiro no mercado, né? Você fala assim, como grandes operações? Eu não entendi. O shopping, porque tem gente que vai nos assistir que é desde o Maranhão e outro que é, sei lá, de Campinas. Sim. O shopping da sua cidade, a chance, embora você vê lá a marca do shopping Iguatemi, shopping Morumbi, e que é da empresa tal, a chance a operação do shopping é da empresa que você conhece, mas o tijolo, as colunas, às vezes até o terreno, foi criado um consórcio que captou dinheiro, um monte de gente para subir o prédio e que depois ou vende para um outro ou aluga para o shopping administrar. Então, por exemplo, isso é sabido, hotelaria, Accor, entre tantas outras, eles praticamente não são donos de nada. Eles só administram. Então vai lá um incorporador como você, fala, eu vou construir o prédio. Para eu construir o prédio, você capta dinheiro de 50 caras, 50 fundos, liga lá para um Bruno em Nova York e fala, cara, põe aqui 10 milhões, que também não é 10 milhões do Bruno, são dos meus clientes. Uhum. E aí você vai subir o prédio e a Accor vai operar. Então, no fundo, os investidores são donos do prédio, que foi o Marcelo que construiu, então a gente passa por situações como essa. Mas meu conhecimento no universo imobiliário é bem... Eu costumo dizer que eu não conheço nada, porque quando eu converso com caras do setor, eu falo, nossa, eu vou ficando pequeno, eu falo, nossa, eu não manjo nada. Mas esses contatos que você já teve, assim, foram bons? Foram bons. Deram um retorno, o retorno foi satisfatório? Foi, porque eu acho que a gente foi bem cuidadoso e nunca fez... Eu acho que a gente...
Porque você sente quando se você se cerca de muita informação, pesquisa, é questionador. Dados. Você chega a um ponto que você percebe se você está você mensura o risco e você sabe se você está numa roubada. Então, acho que a gente foi bem criterioso, foram todas operações seguras, a gente não teve problema, nunca teve problema nenhum. Nenhuma das operações deu problema? Não, nenhuma. Agora, eu conheço pessoas no plano pessoal que o cara fala, comprei tal coisa e me dei mal, não tem liquidez, ou comprei caro, porque foi fazer por conta. Sim, foi fazer por conta, foi fazer sozinho, foi fazer porque o teu amigo falou que era uma boa, que às vezes o teu amigo tinha um interesse, que ia receber um por fora, sei lá o quê. Então tem que tomar muito cuidado. E como você colocou, né? Uma pessoa que ela faz aquilo o dia inteiro, como esses especialistas fazem isso, a gente é isso aqui. Eu respiro o mercado imobiliário de manhã, de tarde, de noite, o que está acontecendo, juros, tudo que está acontecendo de mercado imobiliário. Tudo que possa impactar o mercado. Tudo que possa impactar, então é diferente, né? Eu tenho uma amizade, isso lá de trás, né? Quando eu era molecão, até hoje, com o diretor, pode falar nome de empresa? Fique à vontade. O diretor comercial da Bamberg é meu amigo há mais de 20 anos. Então, assim, quando ele liga, é porque ele já me conhece, ele sabe que não vai conseguir. Ele nem tem, ele é muito também sério. Sim. Mas quando ele me liga e fala, Bruno, tem um negócio aqui que... Bom. Então eu já... então são pessoas assim que trazem algumas que oportunidades. Respiram isso. Não que tudo que ele traz eu abraço, não é isso, mas uma das oportunidades, só para materializar, há muitos anos atrás ele falou, Bruno, olha só, a Bosch está vendendo tanto a área total, né? Que está com problema de contaminação de solo, mas a Bosch também tem alguns imóveis menores do outro lado da rua que não tem contaminação e ela quer se livrar daquilo porque ela precisa reduzir o imobilizado e tal. E é isso, passou isso na nossa mão, ainda vai entrar na venda, é isso. Se você mandaria uma proposta assim, porque se aceitar, vai virar. Naquela época não tinha o prédio da Nestlé que é na esquina, não tinha nada. Ali era uma área zoada, estragada, que é o que a gente está falando, né? Um lugar horrível. Mas ele, só ficar ali naquela região, ele falou, vai funcionar. Comprei por uma merreca e valorizou um monte. Então é isso. Mas, um monte quanto? Eu tenho medo de afirmar o percentual, porque é tantos números na minha cabeça. Dobrou? Um economista. Não, mais do que dobrou, porque também passaram alguns anos, não. De R$1,5 milhão para mais de 10 em poucos anos. Nossa. Não, valorizou. Porque isso, o imobiliário, quando você acerta, ele é muito... mas são tacadas, né? Não é que eu vou fazer isso toda semana. Isso acontece geralmente no médio e longo prazo, né? Demora. E como a gente vive disso, a gente não consegue olhar para isso, né? O nosso negócio é giro, né? Então a gente tem que... As pessoas às vezes falam assim, compra no interior ali, você vai pagar 10% do valor que você está pagando no terreno. Porque lá vai valorizar. Falei, vixe, até valorizar eu já fiz 4 prédios. Aqui em São demora. Não é? Então assim... Ok, vai valorizar, mas eu já girei 4 vezes o dinheiro. Quanto tempo, né? A grande sacada quanto tempo. O tempo, tá ligado? Tem que estar ligado no tempo. Claro, tinha ali muito substrato, muita informação, né? O Paulo, que é esse cara, Bruno, compra. Eu já estou vendendo a esquina para um cara que vai fazer um prédio, que não sei o que vai receber empresa. Enquanto você fica esperando, porque a gente projeta essa área, vai valorizar... Deixa lá, aluga para um estacionamento, então também gerava receita. Tinha um plano. Não foi um negócio. Contando assim, foi... Compra e larga lá que uma hora vai valer, né? Tem tudo um porquê. Nunca é um bom negócio, ele tem que ser estruturado, né? Boas oportunidades. E eu conseguiria fazer sozinho? Jamais. É que eu aos poucos montei uma rede como... Aqui a gente pode, e torço para que a gente, quem sabe, saiba construir uma relação que vai ser mais uma oportunidade de falar, tudo é relacionamento. Sim. Né? Vai vir mais uma oportunidade dali que eu vou ter condições de avaliar. Essa é a ideia. Ser mais uma opção para que seja avaliado. De negócio, né? De boa oportunidade. Isso faz total sentido. Porque quando ele te liga, você escuta porque teve um histórico de sucesso disso, né? Hoje, meus clientes, quando eu ligo, é isso também. Tipo, olha, tem uma coisa boa aqui, vou avaliar, encaminho lá um laudo, encaminho o porquê que eu tô falando isso. E é outro peso.
Porque você vive daquilo ali, não é uma coisa que tem uma parcialidade da informação, ou, quero fazer isso porque o comissionamento é X, não. É porque o meu relacionamento, ele é a longo prazo, isso muda tudo. Muda tudo. Você não vai fazer um negócio uma vez só com uma pessoa, né? Quem quer ter sucesso na carreira, não. A gente olha o longo prazo. Sempre são plantio, mais negócios, né? E Bruno, nós conhecemos os desafios aqui no Brasil, né, que não são poucos, desafios políticos, econômicos, jurídicos. Quais são os desafios que você tem lá nos Estados Unidos? São menores, porque é um ambiente, primeiro, a economia é pujante. Mas já teve crise. Sim, todo lugar tem crise, mas ainda assim é muito pujante. Tudo que você faz, mesmo que você seja medíocre, ainda assim o medíocre são coisas monstros. Eu posso dar 1000 exemplos, né? Lá atrás, né, quando a gente fazia aquisições de rede de franquia no Brasil, uma vez eu fui visitar um franqueador lá, que ele tinha diferentes marcas, e aí ele me falou, não, essa rede aqui a gente tem 3.000 lojas, tal. Na época 3.000 lojas era maior que o Boticário no Brasil, que era o maior, era um negócio assim, na época, né? E essa rede aqui não deu muito certo, essa rede aqui, né, a gente não está conseguindo passar de 500 lojas. Eu ouvindo, eu falo, cara, 500 lojas no Brasil. Assim, um fenômeno, maiores redes de franquia, tirando o Boticário, depois você já cai para uma que tem 800 e daí depois cai para uma que tem 300. Tipo, é um negócio gigante. E ele, não, esse aqui não funcionou, não deu certo, a gente vai passar para frente. Então é tudo muito monstro, né? É uma via expressa para empreender. Não existe problema trabalhista, o imposto não te sufoca. Então eu confesso que, se é que tem um desafio lá, é que é um mercado muito concorrido, mas também cheio de oportunidades. E que, como tem prosperidade, cada um vai encontrando o seu espaço. Então, eu também não vivencio talvez todas as dificuldades do mundo, porque eu não estou constantemente empreendendo coisas novas lá como assim, eu não vou, por eu já ter essa minha principal atividade, a gente faz aquisições, mas a gente só entra nas coisas que já estão, por algum motivo, negócio andando, ou tão boas, ou porque tem uma grande chance, e a gente já sabe que é um risco, mas eu não sou o cara que estou zerado, não faço nada da vida e vou abrir um carrinho de cachorro-quente. Mas ainda assim eu sinto que as pessoas prosperam, você vê um monte. A gente estava falando de brasileiro, lá que investe em imóvel aqui, né? Tem muito, porque como o cara daqui, ele se sente bem em investir aqui. Tem um monte, você só vê história, ou do cara que é meio acomodado, ele vive bem, mas não fez nada, não fez grandes coisas. Como tem cara que eu conheci lá, não é um nem dois, é um monte. O cara chegou, ilegal, pintava a parede, era pintor, regularizou a documentação dele, foi indo. 10 anos depois ele tem uma empresa de pintura com mais de 50 funcionários e ficou rico. Mas isso é incomum. Você fala, Bruno, conta 10 casos, agora eu conto os casos e dou os nomes. Ricardo Rosa, o rei da coxinha, eu adoro falar dele. Ricardo Rosa foi para lá, eu não me lembro a cidade, mas ele é do Nordeste. Foi para lá estudar inglês, pouca grana, sabe quando o cara já vai aqui contadinho, e aí foi gastando mais do que imaginava, porque, lógico, sempre, né, você acaba querendo comer, ver aquele... É um lugar novo, você quer provar o... Esquece de tudo, né? Você tinha no seu orçamento que era só o dinheiro para o almoço, mas depois você quer ir na sorveteria. O dinheiro foi acabando e ficou desesperado, tipo, vai lascar, encurtando a história. Começou a fritar coxinha no lugar que ele estava morando, com uma fritadeira de casa, e vender. 5 anos depois, onde o cara estava, 5 lojas em Manhattan, vende 300 mil coxinhas, agora já faz 8 anos. Mas, você construiu você ficar rico em 8 anos, ele vende 300 mil coxinhas por mês, ele tem 5 lojas físicas. Né? Em outro lugar. Outra nacionalidade, isso daí... O pessoal fala, cara... Você falou Ricardo Rosa, né? Petisco Brazuca, porque eu gosto de... Tem muita gente que conta história, mas quem é? Petisco Brazuca, o dono é o Ricardo Rosa, virou o rei da coxinha, vende 300 mil, só de coxinha, fora o resto. 300 mil coxinhas por mês em Nova York, porque todas essas lojas estão entre Manhattan e Brooklyn. Fora as lojas volantes, porque Manhattan tem muita feira de rua, evento... E fora o que ele faz a gente chamaria aqui de buffet, lá a gente chama de catering, que é, sei lá, o Google vai ter um evento,
Fala, vem aqui e serve 1000 coxinhas e tal. Porque é um negócio diferente. Sim. Não é que contratam só ele. Um dia contrata a coxinha, no outro dia deve contratar um dumpling da tailandês, não sei lá o quê. Então, assim, eu vejo que se você tem o espírito de dar duro, é um lugar mais fácil. Aqui, por ter oportunidade. Aqui o cara aqui é sofrido, hein? Porque eu sempre empreendi aqui também. Aqui é sofrido. O sistema fiscal, tributário, não é nem que ele é complexo, ele sufoca os negócios, por isso que as pessoas sonegam, porque senão não dá, você não consegue compor. Você concorre com o cara que sonega, né? Um empresário, ele concorre com o outro empresário que não está pagando imposto, está abrindo, aí fecha uma empresa, abre outra e vai nessa. E para a gente explicar para o cliente final, né? Que ele chegou naquele preço porque ele está sonegando. Olha, não é fácil. Aí parece que você quer atacar o outro. É difícil, é dificílimo. Problemas jurídicos, ninguém paga ninguém, aqui é uma zona. Eu sou traumatizada com a justiça do trabalho. E por quê? Porque aqui tem essa cultura, né? O empresário está sempre errado, né? O empresário está sempre errado e tem a cultura do cara que trabalha de se eu também não gostei muito do jeito que eu fui demitido, é como se ele fosse uma reação de punição, né? Vou processar. Às vezes porque quer tirar uma grana, às vezes porque realmente acha que foi lesado. Nos Estados Unidos inexiste isso, assim, tem que ser uma coisa muito séria do outro mundo, não existe ação trabalhista. Encargos para um cara que trabalha para você, depende do estado, tudo, mas vai de 4% a 6%. Aqui dobra, praticamente. Dobra, não. Uma pessoa, se o cara ganha 5 mil, custa para a empresa 10. Não existe 13º, não existe aviso prévio. Tem gente assistindo, então lá é um horror. Não, é por isso que tem muito emprego. E por isso que as pessoas ganham mais. Você consegue por isso que a pessoa se dedicam, né? Para não perder o emprego, né? Então, amanhã ele pode não estar trabalhando mais. Todo modelo protecionista acaba limitando no fundo o crescimento. Porque quem ouve eu falando, fala, você está louco, meu, não tenho 13º, não tenho aviso prévio, não tenho... Então fica aqui ganhando uma merreca e tudo bem, você vai ter 13º e tal, e se você for demitido, você teve o aviso prévio, você prefere ter uma grande oferta de emprego, mais progressão, e no fundo, o que você ganha, lá é salário por ano, né? O que você ganha no ano, você já tem que contemplar que está dentro lá o aviso prévio, tudo isso. Você aqui tem incentivo para não trabalhar, né? Se o cara trabalhar, ele perde a bolsa assistencial dele, então aqui ele trabalha um tempo, aí começa já a aprontar, começa a faltar, aí é demitido, aí entra numa bolsa, no X, que remunera ele todo mês, e se ele começar a trabalhar, ele pega a bolsa. Então... E você vê como que é o primeiro mundo que ajuda o empresário, que ele está gerando emprego, então ele quer ajudar o empresário por gerar uma economia que está ajudando o Estado. Aí você oferece um emprego para ele, não ter a pobreza no país. Vai lá trabalhar na obra, vai lá limpar não sei o que, não, porque eu vou trabalhar na obra, carregar peso, se eu ganho quase isso se eu ficar em casa deitado no sofá, né? Então imagina como que é o caos aqui no Brasil para lidar com, principalmente com essa faixa de população que a gente lida com as obras, né? Sim. Você perguntou quais os desafios lá. Mercado muito competitivo, é isso que eu diria que é o grande desafio. Assim, muita gente fazendo a mesma coisa, então você tem que ser muito bom. E isso é democrático também, né, Bruno? Porque o cara que se dedica, o cara que é tem competente, que evoluir, ele vai ter vantagem. Sim. O resto, eu acho que as dificuldades estão aqui, porque lá é tudo fácil. O difícil é que você tem que estar duro. Não, isso não é difícil. Pra gente que gosta de trabalhar... Pra quem que dá duro, pra quem está acostumado a dar duro aqui. Mas por isso que brasileiro, a imensa maior parte que vai para lá dá certo. Porque o cara tá acostumado a ralar. Não tem medo de trabalho e já vai com esse espírito de que, assim, eu vou para vencer. Senão o cara nem vai, né? Ou vai e dá errado e volta. Outra mentalidade de crescimento, né? Eu vejo isso, assim, como é diferente. Eu tenho sócios americanos, é completamente diferente. Quando a gente foi estruturar aqui para fazer a operação, eu explico como que é a mentalidade do Brasil, eles ficam assim. Não, mas a gente vai fazer uma reunião e a pessoa não vai fechar, então não dá para mim participar. Porque a pessoa ela já não leu o briefing,
disso? Então, se ela não quer, não tem reunião. E para o brasileiro, Entende, né? quantas reuniões a gente precisa fazer de investimento? Quantos cafés, é muito né? diferente. Quantos almoços. Você já mandou todo, documentou aqui, assim, é muito diferente, assim, para eles, eu acho super legal. Aí eles falam assim, nossa, que bom que tem a Sofia para explicar como que funciona, porque que diferente. Mas como assim? Por que não cumpriria, né? Porque Aqui o padrão é não cumprir, né? Nossa, mas por que? Como por que assim? que eu não faria? Claro Por que ele está assinando, por que ele não vai isso? cumprir? Tá aqui, é o contrato, tá no contrato, né? Então é bem diferente, assim, a cultura, né? Muito interessante. Muito diferente. Mas ainda assim, eu sempre falo que o Brasil não é um lugar ruim para ganhar dinheiro. Sim. Mas você tem que se dispor, você tem que dar certo, você tem que se dispor a navegar nessa confusão toda. Sim. Acho que é por isso também que o brasileiro, quando vai para lá, se dá bem, porque aqui, né, ele fala, ele faz como isso assim? lá? Né? É só trabalhar? Não precisa trabalhar bem e não as precisa coisas vão desviar acontecer. de nada, posso andar reto e trabalhar firme, focado? Pode. Porra, aí... Né? É isso. Quanto tempo a gente se distrai com esses problemas que a gente tem que lidar o tempo inteiro? E assim, na hora que você entendeu, daqui a pouco muda. Né? Mudou a reforma tributária, agora mudou a lei, agora não é mais assim, agora o imposto de renda é assado. E quem se adapta mais rápido é que tem mais sucesso. Então a gente tem que estar assim, ó. O brasileiro é muito flexível, né? E fora que se você der certo, você vai ser perseguido. Pelo menos é a minha opinião. Você fala, como assim? Nossa, eu sei que é isso. Se você se destacar, você vai gerar atração desde fiscalizações dos mais diversos tipos, pessoas que vão encontrar problema para te vender uma solução. Acho que entenderam o que eu quis dizer, né? Você vai ser invejado em vez de ser admirado, porque está na nossa cultura, porque é quase como um pecado, né? Ganhar dinheiro é um pecado. Então é um ambiente que eu, pelo menos, fui me cansando muito, por também, né, como eu disse, eu fui lá, fiz faculdade e morava lá. Aí eu voltei por um tempo. Eu ainda venho bastante, mas assim, eu não consigo mais me ver aqui. Adoro o Brasil, adoro o clima, adoro a comida, adoro as pessoas. Mas o que tem de bom no Brasil é o brasileiro, né? Eu falo mas isso. a segurança e para fazer negócios, eu não tem que... Admiro vocês dois, guerreiros. Não, eu vejo que para você conseguir... Eu escrevi um livro, né, sobre o segredo dos empreendedores de sucesso, que é o quanto você tem que acreditar que no Brasil o percentual, basicamente, se você pegar em 10 anos as empresas que abrem, que conseguem se manter aberta, é um índice muito pequeno. Eu não estou com o número agora atualizado, mas há 2 meses atrás eram 8%. Todo mundo que abriu, o percentual dessas empresas novas que conseguiram ter um giro de 10 anos, olha isso. Então olha quanto esforço, quanto dinheiro gasto, quanta... Então, a gente olha o quanto que existe um sistema que está ajudando o empresário para aquilo ali. Mas que aqui, quando você olha essas oportunidades e vê o problema, como você pode trazer a solução de forma rápida, você consegue se destacar e indo para outros caminhos, não ficar chorando leite derramado, sabe? Então, tá dado isso aqui. Como a gente resolve essa solução? De forma rápida e eficiente, quem resolve mais problema ganha mais dinheiro. Então, a gente se torna solucionador de problema. E às vezes não estamos focados simplesmente no nosso negócio, mas sim em contornar os problemas que acontecem no dia a dia que não tem nada a ver com a operação. Com a operação. Então, por exemplo, aqui a Capital, a incorporadora do investidor, surgiu para quê? Dar margem e lucro para quem está investindo no mercado imobiliário que acha que é imobilizar por muito tempo. Então, é uma solução de uma dor de quem não vê um retorno tão rápido, quem não quer ficar tanto tempo imobilizado. Então, essas coisas do empreendedor, o Marcelo teve toda essa sacada do Capital 2.0, você vai indo e vai dando certo porque as pessoas precisam. Elas precisam lucrar, prosperar, ter um respiro financeiro, uma liberdade financeira. É muito importante, né? A gente quebrar fazer algumas parte crenças, disso. né, daquele segmento, né, do segmento da incorporação, da construção do imóvel, né? Sempre falaram que o imóvel não tem liquidez. Tem liquidez, mas é diferente de uma ação, lógico, mas não precisa continuar sendo sempre como sempre foi, né? Podemos... Tá na hora de mudar, né? Eu falo que a gente continua construindo num terreno com cimento, tijolo, areia, pedra, ferro, mas algo pode fazer isso com um tempero diferente e trazer um novo resultado, não só de retorno, mas também de tempo,
né? E quando a gente muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente consegue ter um resultado diferenciado. Sim. E se destacar de alguma maneira para pessoas que querem realmente ganhar dinheiro com esse segmento, né? Que é o imobiliário. Sim. Legal, Brunão. Adorei a conversa. Sempre quando a gente termina o nosso podcast, eu peço para que você deixe uma frase para o nosso público, falando sobre investimento imobiliário. Sei que você é uma pessoa do investimento que não só imobiliário, o seu foco é mais outro, mas se fosse deixar uma mensagem do Bruno, qual que seria uma mensagem assim que todo mundo fosse ler, uma frase do Bruno sobre o mercado de investimento imobiliário? Bom, eu não sou nada eloquente, comparando com esses caras que se projetam na internet, né, no Instagram, só falam bem pra caramba, tal. Não que eu não dê muita palestra e não que eu não acho que eu me comunique bem, mas eu não tenho aquelas frases de impacto prontas, não, porque o Sêneca falou isso. Sincera, não de impacto. Eu vou falar uma coisa que vale para o mercado de investimento imobiliário, mas vale para quase tudo na vida. É buscar conhecimento. Muita gente falou aqui de pessoas que dão certo, que dão errado, que não sei o quê. Eu acho que tudo isso não se resume só ao conhecimento. Tem que ter um querer muito grande, ou seja, tem que ter muita vontade de fazer certas coisas. Tem outras competências aí no meio, tem que ter habilidades emocionais, mas eu diria que talvez o mais relevante de tudo é você ter conhecimento. Eu fico muito triste como eu fico nesse contraste de enxergar como as pessoas aqui, eu não estou generalizando, né, mas muitas pessoas, elas não prosperam e elas se metem em problemas e elas não dão tão certo, porque no fundo elas são menos capacitadas. Então, se a pessoa pensa em investir, aí você falou, né, mercado imobiliário, é conhecimento. Por que o modelo da Capital é bom? O que se difere? Como funciona? O cara precisa vir, assistir suas palestras, seus vídeos, entender o que é um modelo normal, questionar, tirar dúvida. Então tudo isso ele está gerando conhecimento. E o conhecimento, às vezes eu falo isso, a pessoa acha que ele está falando de acadêmico. Ele está falando que eu tenho que fazer mais uma faculdade. Não, o conhecimento ele está disperso de várias formas, né? Você absorve o conhecimento lendo o jornal, você absorve o conhecimento falando com um grande... Eu aprendi com você coisas do universo imobiliário que não é minha praia. E talvez a gente vá fazer um Zoom e sair para jantar e eu vou aprender. E mesmo que a gente saia para socializar, eu vou aprender, porque a gente vai acabar falando de coisas que a gente gosta. Então, trocar, né? São as pessoas que você interage, as informações que você consome, tudo isso processado vai virando conhecimento. Então, eu sempre provoco as pessoas no seguinte sentido: você acha que realmente você é um cara que procura conhecimento, absorve? E você tem gente que é esponja e tem gente que está o tempo todo absorvendo e buscando. E tem outros caras, eu falo isso, eu tenho muito funcionário que eu fico triste, porque por mais que eu fale, eu vou contar um episódio, acho que dá tempo, claro, né? À vontade. Eu cheguei para um cara que trabalha para mim, que tem um potencial, tudo, e hoje ele ganha bem, mas pouco para uma realidade de vida, porque no Brasil, se você não dá muito certo, você passa perrengue. Eu virei para ele e falei: você quer ganhar 50 mil por mês? Dólares ou reais? Reais. É que dólar gosta de coisa dolarizada. Mas bom. Empresa brasileira, um cara que ganha hoje menos de 8. Quer ganhar 50 mil? Ele, eu quero. Mas você acha que você faz para ganhar 50 mil? Tudo isso que eu te recomendei nesses últimos anos, você estudar isso, você ler aquilo, para você criar esse hábito, você não fez. Então, você não está ganhando 50 mil ainda porque você não teve atitude. Você não fez por merecer. Você não, porque não sou eu que vou te pagar. É o seu crescimento. Mas aí se a empresa talvez não crescer de forma compatível, você vai para um outro lugar. Você também não nasceu para morrer aqui. Do mesmo jeito que se a empresa crescer demais, que é o que está acontecendo, ou você vai ficar parado aí ganhando esse valor, porque você não vai ter qualificação e eu vou precisar trazer outras pessoas mais qualificadas. Aí que tá. As pessoas não têm o entendimento. Elas acham que as empresas que pagam
Mas na realidade elas que recebem. Sim. Porque uma empresa, se a pessoa entrega de resultado 300, 400 mil, qualquer empresa que não vai ser louca de não pagar 50 para ele. Vai querer segurar o cara. Não é? Então assim, o papo não é quanto que a empresa está disposta a pagar, quanto que ele faz para merecer, né? Sim. E assim, e todo mundo fala, né, jargão, todo investimento tem risco. Eu discordo. O investimento em conhecimento não tem risco. Quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, quanto mais você se desenvolve, esse é um investimento que não tem risco, esse é um investimento que ninguém te toma. E ali, isso é um investimento que é exponencial de verdade. Você vai ser um profissional cada vez melhor, com capacidade de fazer cada vez mais riqueza e prosperar as outras pessoas que estão ao seu redor. Que você precisa dessas pessoas que estão ao redor para te potencializar, para crescer. Então, esse investimento é infalível. Esse menino, ele ganha lá 7 e pouquinho. E um dos compromissos, uma das coisas que eu orientei e ele tinha se comprometido é o seguinte: dos seus 7 mil, você me promete que você vai pegar R$1.000 por mês. Uma parte você tem que poupar, outra parte você tem que pegar R$1.000 por mês e investir em você. Você tem que fazer esses cursos. Ele fez? Ele não fez. Aí nem poupar, ele poupou, né? Vai lá e torra tudo. Uma vez aí 7 gasta 10, né? Aí depois, daqui 10 anos, vai estar na mesma situação. Sim. E vai dizer, porra, a vida não coopera, as oportunidades não aparecem. Terceiriza a culpa. É uma coisa que eu falo todo dia, Brasil. Não terceiriza. Ou seja, merece. Uma vez um amigo meu falou assim, porra, mas tô com dificuldade aqui na empresa, eu vejo você fazendo as coisas e tal, não sei o quê. Você não poderia me dar uma consultoria? Eu falei, puta, eu não tenho tempo, mas eu vou ver. Ah, mas se você topar, quanto você vai cobrar? Eu falei, o valor que eu escolher você vai me pagar. Ele olhou assim e falou, como assim? Eu falei, não, se eu falar que é 100, você vai me pagar, se eu falar que é 200, você vai me pagar, se eu falar que é 500, você vai me pagar. Ele olhou assim e falei, eu nunca vou te pôr 100 para te cobrar 200. Eu nunca vou ser um peso para você, pode ficar tranquilo. Se eu decidir um valor, fique tranquilo, que eu primeiro vou pôr no seu bolso para depois pegar a minha parte. Então, assim, as pessoas não entendem isso, né? E aí vem o cara dos 7 mil que acha que nunca vai ganhar 50, porque nunca vai ganhar mesmo, né? Sim. Porque ele não entrega. Primeiro a pessoa tem que servir para depois receber, né? E as pessoas têm isso ao contrário. Então, não tem como. E esses cursos que eu orientei ele a fazer seriam super utilitaristas e práticos e efetivos. Então assim, cara, a gente vai implantar um CRM daqui a uns meses, vai estudar sobre CRM. O que aconteceu? Ele não fez, o CRM foi implantado e eu tive que contratar uma outra pessoa para conduzir o processo. Entendi. Então é isso. Se ele soubesse... Mas mesmo assim não vê. Tudo boas, isso, mesmo no pós, até hoje, ainda assim não muda. Ou seja, merece ser um merda mesmo. Sério, eu fico decepcionado. Por muito tempo, Bruno, eu fiquei atrás de pessoas com uma mentalidade boa, uma mentalidade próspera. E hoje eu mudei meu foco, hoje eu procuro pessoas que têm motor. Porque eu consigo ajustar a mentalidade, mas não consigo pôr energia na pessoa. Eu não consigo... Assim, não adianta você pôr uma gasolina aditivada no motor 1.0, não vai andar. Não vai andar. Né? Então, assim, hoje eu estou atrás de pessoas que tenham energia e não tem direcionamento, que aí eu vou e direciono. Isso eu consigo fazer. Agora, pôr energia na pessoa, fazer a pessoa acordar cedo e dormir tarde, ou fazer em menos tempo, assim, de forma que tem que fazer, vai fazendo, não sei como, mas vai entregar. É muito difícil, né? Não, tem que. Isso é o maior desafio. Porque não tem como. A gente tem algo que nos expulsa para fazer dar certo. Isso não é ensinável. Isso não dá para colocar. Então, você olha uma coisa que é base pra gente, simples, pra pessoa é uma coisa tão difícil, porque falta... As pessoas acham que o contrário do sucesso é fracasso, e não é. O contrário do sucesso é desistência. As pessoas desistem fácil. Então, assim, eu já tive muito pouco, mas eu nunca desisti. Eu sempre persisti. Eu sempre soube o que eu era, o que eu sou e onde que eu queria chegar. E mesmo nos piores dias da minha vida, eu não deixei de ser o que eu era. Eu fui lá e não desisti. E as pessoas, elas jogam a toalha muito rápido. Sim. Por isso que... Aguentam poucos rounds, entendeu? Por isso que, quando você me perguntou, né, eu falei, o conhecimento, mas não é só o conhecimento, tem que ter um querer forte, né? Muito forte.
Querer muito. Enfim, então, quem faz aquela faculdade seria sinônimo de sucesso, né? E não é. Tanto é que tem um monte de cara que sai da USP e não vai a lugar nenhum. Exato. A gente pode, ou eu me convidando, marcar um outro papo, mesmo que não seja aqui, seja lá em Nova York, só para a gente falar em desenvolvimento pessoal, ou falar assim, qual é o perfil dos caras que funcionam e que vão para frente e os que não. Porque isso aí dá um papo... muito legal. E a gente extenso. Eu estudo muito sobre desenvolvimento pessoal, humano, faço treinamentos de programação neurolinguística. Nós temos um mentor que vem aqui na capital a cada 15 dias para trabalhar a mentalidade da liderança nossa. Então eu aposto muito nisso. Nisso acho que é a base de qualquer negócio que for fazer, e não só profissional, como pessoal também, né? Como nós começamos hoje o nosso podcast, eu tenho certeza que por trás de um bom empresário, um bom profissional, tem uma pessoa física, né? Tem um ser humano, e ali tem que estar com a mente preparada para alcançar o próximo nível. Eu acredito que a gente tem que se desenvolver o tempo inteiro, porque os recursos que a gente tem nos trouxeram até aqui. Para o próximo degrau, a gente tem que se dotar de novos recursos. Então a gente não pode parar, né? A gente tem que se desenvolver, a gente tem que se lapidar. Acho que a gente veio para o mundo para nos lapidar, né? E quando a gente entende algumas coisas, é um compromisso nosso de estender a mão e de passar esse conhecimento e preparar e dar oportunidade para outras pessoas também se desenvolverem, para ir para o mundo ou para se juntar a nós e fazer algo maior. É nisso que eu acredito, é nisso que a gente tem na cultura aqui da Capital Concreto. Concordo 100%. Então já vou pegar a data, já vou mandar um invite, viu, Marcelo? Comprar as passagens, já gostei, que a gente já tem um compromisso para o Capital Cash lá no Wall Street. A Mari adora Nova York, né? É mais um pretexto para a gente ir para lá. Já vamos para lá, porque esse assunto, eu sempre falo que tudo são pessoas. Né? O nosso cliente, tudo são pessoas. O desenvolvimento pessoal é muito importante. Aqui as pessoas falam, aqui uma empresa de corporação de construção? Eu falo, não. Aqui é uma empresa de gente. Sim. De gente para gente. Né? No momento, no caso aqui, a gente está construindo. É daí que vem nosso dinheiro, nossa riqueza, mas aqui é uma empresa de gente. Sim. E aqui a gente está em prol de cuidar de nós, das nossas famílias, e também da família que a gente tem aqui do outro lado ali do vidro. Muito então bacana. Aqui a gente sabe para onde que a gente está indo, a gente tem um direcionamento, a gente tem um destino, e a gente está aqui em prol disso. Com ética, sem atropelar ninguém, de forma inteligente e de forma performática, que a gente consiga atingir nossos resultados sem que ninguém fique pelo caminho. Quando a gente faz uma operação aqui, o dono do terreno fica feliz, o investidor fica feliz, a gente fica feliz. E é assim que a gente gosta de fazer. Sim, plantando e colhendo bem. Né? Brunão. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Foi um prazer receber vocês. Sempre que estiver no Brasil, venha tomar um café com a gente, venha dar oportunidade para o nosso público aí de casa, escutar você falar. E quem quiser pode seguir o Bruno Passa suas redes sociais, Bruno, seu podcast também. Bruno Corano, né? @Bruno Corano, né? Corano é CORANO em todas as redes. YouTube, onde eu publico os episódios do Wall Street Cast, no fundo é no meu canal pessoal, né? No Instagram, no TikTok, em tudo, LinkedIn, sempre é Bruno Corano. Então não perca, pessoal. Quem tiver, siga o Bruno. Muito conteúdo, muito aprendizado. Eu aprendi bastante hoje com ele, vou seguir aqui, não vou deixar ele embora, vou tomar mais uns 5, 6 cafés aqui para absorver mais conteúdo desse fenômeno aqui do investimento. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Bruno. Agradeço vocês e quem nos acompanhou também. Até a próxima. Eu agradeço, estou muito feliz do Bruno estar aqui. Obrigado, Marcelo. E, gente, até o próximo episódio. Pessoal, a gente se vê. Obrigado.